Boa tarde, meninos. Olha aqui, ó. A gente vai trabalhar com a átomo e estrutura da matéria. Todas as coisas que a gente tem, tá, são constituídas de átomo, que é uma unidade básica das moléculas. É uma menor estrutura que a gente representa das propriedades físicas e químicas das combinações que a gente tem, tá? Por exemplo, sistema solar, o átomo ele é muito parecido com o sistema solar, a representação dele. Se vocês observarem aqui, ó, o desenho aqui, ó, é de um modelo atômico, tá vendo? Aí ele tem o núcleo e tem em volta, tá vendo? Fica parecendo o Sol e os planetas, tá? Porque aí esse vermelho com amarelo aí, ó, é o núcleo. E o núcleo do átomo, tá? Ele fica concentrado em uma massa e as partículas giram ao seu redor, denominados elétrons. E o núcleo são os nêutrons, prótons e nêutrons. Então, aqui os vermelhos são prótons, os amarelos são nêutrons. E os azuis que ficam girando são os elétrons, porque quem se movimenta apenas são os elétrons, tá? Quem consegue se movimentar são os elétrons, tá? Os átomos não faz isso. Então, eu tenho aqui, ó, a descoberta de John Dalton. Então, eu tenho que que a matéria é constituída de partículas minúsculas chamadas átomos, e o átomo é a menor partícula de um elemento que participa da reação química. Ele é indivisível e não pode ser criado nem destruído, tá? O Thomson, ele descobriu os elétrons no experimento de Raio-Cato. Então, os átomos são divisíveis e contêm minúsculas partículas. Aí depois vem que toda a história, tá? Da estrutura do átomo. Aí a gente tem substâncias simples, que são substâncias puras, tá? Que podem ser classificadas em substâncias simples e compostas, de acordo com o elemento que as constitui. Então, por exemplo, aí, ó, as substâncias são aqueles materiais com composição química constante que possuem suas propriedades físicas bem definidas, tais como os pontos de fusão e ebulição e a densidade, não variando determinada temperatura e pressão. Ó, a água destilada usada nos laboratórios, por exemplo, ele é uma substância apenas de moléculas de H2O. Essa é uma composição química, ela tá pressão constante, tá? E aí ela pode ser, essas substâncias, elas vão ser classificadas em simples ou compostas. O que são substâncias simples? São aquelas em que as moléculas são formadas por um único elemento químico. Olha, tá vendo que é a mesma cor? Ó, o primeiro só de gás hélio, o segundo de gás oxigênio, o terceiro de gás carbônico e o outro de fósforo. Se eu misturar, por exemplo, gás hélio com gás oxigênio, ela já não é uma substância pura, é uma substância simples, ela já é uma substância composta, tá? Aí você tem as monoatômicas, diatômicas e triatômicas. O gás hélio, né, ela é monoatômica, que aparece isolada na natureza de ferro e alumínio, que são metais. As diatômicas, o gás oxigênio, presente na atmosfera, ele é constituído por moléculas formadas por 2 átomos de oxigênio. Tá vendo, ó? Aí, se você reparar, segundo quadradinho, são 2 bolinhas grudadas para formar o oxigênio. Na primeira é só uma bolinha separada. O gás carbônico, ele precisa de 3 bolinhas de oxigênio grudadas para formar o gás carbônico, tá vendo? Aí, aqui, ó, você vai responder para mim as questões 1, 2, 3 e 4. Tá? A gente vai fazer só até a 4. O resto vai ser depois, tá? Então, hoje, a gente vai fazer 1, 2, 3 e 4, tá? Com base nesse texto e qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Beijos! O que eu tava falando? Que palavra?